Olá, pessoal. Vamos para mais uma aula, tá? De matemática, preparação para o Enem. Eu sou o professor Cícero, sou professor de matemática da UESC e também sou coordenador da área de matemática do curso UPT, certo? Então vamos continuar. Bom, eu vou apresentar aqui nessa aula e possivelmente na próxima, eu vou falar do gráfico de barras, né? O gráfico de barras, o gráfico de. Vamos para falar sobre esse tipo de gráfico. Só que antes de falar, de ir para os exercícios, eu vou apresentar rapidamente, tá? Para vocês um pouquinho de teoria, tá? Uma página aqui na internet que eu vou deixar também para quem quiser ler, tá? Para quem quiser ler um pouco mais, certo? Eu vou apresentar aqui essa página, tá? Só um instante aqui. Vamos ver se está tudo ok, certo? Vamos aqui falar sobre esse gráfico aqui, ó. É esse tipo de gráfico, tá? Que eu vou apresentar para vocês, tá? Que é o gráfico, alguns livros chamam de gráficos de coluna, né? Gráfico de coluna, então você pode chamar tudo de gráfico de barras, é que alguns são horizontais e outros são verticais. Vamos começar pelo gráfico vertical, que a gente chama de gráfico de colunas, tá? Gráfico de colunas, certo? Quais são os elementos do gráfico de coluna? A gente tem aqui um sistema cartesiano, né? Ou seja, a gente tem um eixo horizontal, certo? O eixo horizontal, né? Das variações aqui, a origem, e temos um eixo vertical, horizontal, esse eixo aqui mais escuro, e esse eixo aqui vermelho, certo? O horizontal, vertical, perdão, né? Então aqui a gente tem só um instantinho, tá? Aí a gente tem as colunas, né? As colunas que têm a mesma largura. Então você constrói as colunas sobre o eixo horizontal. Então, em cima do eixo horizontal, você constrói as colunas. Então, as colunas é como se fossem prédios, né? Na verdade, são retângulos, né? Alguns mais altos, outros mais baixos, né? Esses aqui de verde, conforme vocês podem observar. E aí você observa que a largura desses retângulos, né? Ou o comprimento, né? Da base aqui desses retângulos é o mesmo, tá? Não tem variação. Não tem um retângulo desse aqui, tá? Uma coluna mais fina do que a outra. E o distanciamento também é o mesmo distanciamento, tá? Então essas são características do gráfico de barras. Então, no eixo horizontal, a gente constrói as colunas. E no eixo vertical, a gente tem os dados relativos a cada uma dessa coluna, certo? Então, quanto mais alta a coluna, maior a gente tem os números, né, dos dados em questões, e quanto menor, mais baixa a coluna. Então, eu vou apresentar aqui, tá? Para vocês, falando rapidamente, o gráfico de colunas é composto por duas linhas ou eixo, uma vertical, outra horizontal, né? O plano cartesiano, coisas que eu já falei, no eixo horizontal são construídas colunas, né? Que representam as medidas, né? Dos dados na pesquisa realizado, o fluxo de informações representado por um valor numérico, né, a quantidade de informações é indicado no eixo vertical. Então, como eu disse, a quantidade maior, a barra é mais alta, a quantidade menor, a barra é mais baixa. Então, eu deixo isso aqui para vocês ler, tá? Aqui neste site aqui, tá? Do IBGE, certo? Professores, eu deixo para vocês darem uma olhada, para dar uma lida, quem quiser, certo? Tá aí, a aula vai estar gravada, é só acessar. Certo? O exemplos de gráficos aqui a gente tem a evolução da densidade demográfica, né? A densidade demográfica, né? E aqui a gente tem o eixo vertical, né? Aqui o eixo horizontal. Neste caso, a gente tem o anos em que houve
Vamos ver aqui. Tá? O ano em que houve censo. Né? Então, isso aqui, né, diz respeito à densidade, né, demográfica, a população, certo? Ok? A densidade demográfica, ok? Que são os habitantes de acordo com o tamanho, né, o que ocupa na região. Então, são os habitantes por quilômetros quadrados, habitantes do país por quilômetros quadrados, certo? Então, a gente tem aqui, eu não sei, ele está, né, deixa me ver aqui, certo? Aqui a gente tem, em 1940, a gente tinha uma densidade demográfica, eu não sei se eles estão, são quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. Então, eram 5 habitantes por quilômetro quadrado, né, em 1940. Depois a gente tem um crescimento, né? Observe um crescimento. Então, chegou em 2010, nós chegamos a mais de 20 habitantes, só observa que é o mais alto, são mais de 20 habitantes por quilômetros quadrados. Tá? Então, esses números aqui representam os habitantes por quilômetros quadrados. Tá? E aqui, essas barras, elas representam, né, na base aqui, o ano, tá? O ano relativo a esse número de habitantes. Então, em 1970, por exemplo, a gente tinha mais de 10 habitantes, um pouco mais de 10 habitantes por quilômetros quadrados. No ano 2000, a gente tinha 20 habitantes por quilômetros quadrados. Né? E já no ano 2010, a gente tem aqui pouco mais de 20 um pouco mais de 20, né? Mais abaixo de 25, certo? Habitantes por metros quadrados, certo? Então, por quilômetros quadrados, perdão, tá? Então, esse é um exemplo aí dessa situação, tá? Ok, pessoal. Então, eu vou sair agora do modo apresentação, tá? Eu vou sair do modo apresentação, que a gente vai para a parte de exercício. Ok? Vamos agora apresentar um exercício, certo? A nossa. Vamos ver aqui. Só um instante. Vamos apresentar agora aqui um exercício. Só um instante aqui. Ok. Tá? Só um instante, pessoal. Ok. Então, vamos aqui ao exercício. Exercício de Enem. A gente tem uma enquete aqui, realizada em março de 2010, perguntava aos internautas se eles acreditavam que as atividades humanas provocavam o aquecimento global, né? Que as atividades humanas provocavam o aquecimento global. Eram 3 as alternativas possíveis, tá? Então, aquecimento global. Qual é o tema em questão, né? O tema em questão, né? Vamos observar aqui, né? A gente, tá? O tema em questão é uma enquete realizada em março de 2010, perguntavam aos internautas se eles acreditavam que as atividades humanas provocam aquecimento global. Eram 3 as alternativas, né? E 279 internautas responderam à enquete, como mostra o gráfico, né? Então vamos observar aqui. 67%, né, acredita sim que as atividades humanas estão provocando, né, o aquecimento global. 25% não. E não sabiam avaliar 8%. Então, observa que 67% é maior, né, bem maior que 25%. Então, tem um bloco aqui maior, né, um retângulo aqui mais alto, certo? Mas passa um pouco de 60, tá vendo? Certo? Então, aquilo que eu disse para vocês em aulas anteriores, você olha o tamanho, mas olha também se a porcentagem
está coerente, certo? Então, opinião, né? Então, é o exercício que está se referindo à opinião das pessoas se atividades humanas provocam ou não o aquecimento global. Analisando os dados do gráfico, quantos internautas responderam não à enquete? Então, 25%, tá? 25%. Mas quando ele diz quantos internautas responderam não, ele está querendo saber os valores absolutos, as quantidades que responderam não. Então, 25% num total de 279 entrevistados, tá? Então, a gente precisa calcular 25% de 279. Como é que a gente calcula 25% de 279? E aí, pessoal, a gente vai ter que fazer uma conta. Então, o processo é o seguinte: você vai multiplicar 25 por 279, certo? E o resultado você vai dividir por 100. Então, 25 vezes 279. Então, vai ter que fazer realmente uma conta aqui, certo? Como você não pode usar a calculadora, você vai ter que fazer a conta na mão grande mesmo. 5 vezes 9, 45, tá? 45 vai 4. 5 vezes 7, 5 vezes 7 dá 35, né? 35 com 4 dá 39, tá? Vai 3. 2 vezes 5 dá 10, né? 10 com 3 dá 13, certo? Agora, 2 vezes 9, 18, vai 1. 2 vezes 9, 18, vai 1. 2 vezes 7, 14. 14 e 1, 15, certo? 14 e 1, 15. Vai 1. 2 vezes 2, 4 e 1, 5, certo? Então, 2 vezes 9, 18. Vai 1. 2 vezes 7, 14 e 1, 15, né? Vai 1. 2 vezes 2, 4 e 1, 5. Então, vamos ver aqui. Aqui eu vou ter 5. 5. 9 com 8 dá 17. 9 com 8 dá 17. 5 e 3 dá 8 e 1, 9. E 5 e 1 dá 6. Certo? E 5 e 1 dá 6. Aí a gente vai ter, tá? Só um instantinho aqui, tá? A gente tem aqui 6.975. Como a gente tem um cálculo percentual, tá? 6.975, tá ok? Tá? Certo? Então, a gente porcentagem, né? 25, como é que a gente calcula 25% de 279? Você pega 279, divide por 25 e o resultado você divide por 100. Então, você vai agora pegar 6.975, tá? E vai dividir por 100, tá? Perdão, não é multiplicar, né? Aqui, a fração aqui, divide por 100. Quando você divide por 100, é como se você tivesse aqui, ó, a vírgula aqui logo na última casa, né? Aí você vai pegar aqui e vai ficar como? Vai andar uma, duas casas. Então, vai ficar 69,75, certo? Então, esta informação aqui. Então, a vírgula dividir por 100 anda uma, duas casas, então a vírgula vai ficar exatamente aqui, 69,75, certo? Então, qual é a alternativa que a gente tem? A gente tem, vamos lá, analisando os dados do gráfico, quantos internautas responderam não? Então, 25%, que corresponde a 69,75. Então, mais de 23, menos de 23, não. Mais de 23 e menos de 25, não. Mais de 50 e menos de 75, né? Então, mais de 100, não. 69 não é mais de 100.
Mais de 269,75 não é mais de 200. Então, na verdade, é mais de 50 e menos de 75, certo? Então, a alternativa correta é o item C, ok? Então, desse nosso primeiro exercício aqui, tá, pessoal? No nosso primeiro exercício, certo? Só um instantinho aqui, por favor, tá? Então, essa é o nosso primeiro exercício desses gráficos aí de coluna, certo? Ok, só um instante. Só um instante. Eu vou sair do modo apresentação, tá? Estou tentando, tá? Só um instantinho aqui, certo? Eu vou sair do modo apresentação, tá? Eu vou sair do modo apresentação, certo? E vou parar aqui a gravação e a gente grava mais aulas. Daqui a pouco a gente grava mais aulas para vocês, certo? Então eu vou interromper a gravação, ok? Só um instante. Até a próxima aula.